Em um certo reino, um herói chamado Raul venceu finalmente a batalha contra o Rei Demônio após anos e anos de uma luta amarga. Agora finalmente aquele reino irá conhecer a paz ao invés da dor, ou assim aquele garoto pensava que seria. Logo após vencer a batalha, ele foi amarrado e colocado em uma cruz pela princesa Victoria. A garota diz que agora que o Rei Demônio foi derrotado, a única ameaça que tinha restado para a família real naquele reino era ele, e tudo isso poderia ter sido facilmente resolvido se aquele garoto não tivesse rejeitado o pedido de casamento da princesa. A multidão que estava rodeando aquele local imediatamente clamava para que ele fosse finalizado agora. Enquanto o nosso herói começou a rir como se fosse um maluco, ele finalmente é finalizado. Em seu último suspiro, o Raul jura vingança contra todo aquele reino. Após esse acontecimento, o Raul retorna ao mundo conhecido como Mundo Branco, o lugar aonde tudo tinha começado, porque ele foi invocado de outro mundo para aquele lugar. Aquela linda mulher oferece todo o seu amor pro nosso herói, só que o garotão aí tava cansado de compaixão e amor e dá um tapão na cara dela como se ele tivesse nos anos 1950 e pergunta para ela como foi vê-lo morrer em vão. Chorando, então aquela linda deusa diz estar muito arrependida porque ela não podia fazer nada para ajudar o seu amado herói, e ela diz que agora que ela estava presente em sua frente, ele podia tratar ela como se fosse seu objeto de descontar a raiva. O Raul, segurando o rosto daquela linda mulher, diz para ela se realmente ela estava arrependida e amava ele, ela deveria dar uma nova oportunidade para que ele se vingasse de todo mundo. Um ano após esses acontecimentos, a Victoria estava em seu reino totalmente vestida em um traje cerimonial, e ela se preparava para encontrar o seu futuro marido, e as suas damas de companhia faziam o melhor para elogiar aquela linda mulher e adoravam ela, enquanto algumas delas se gabavam que o vestido que elas estavam preparando era o melhor e o mais bonito de toda a terra. Eu acho que a gente pode dizer que a Victoria não estava nada feliz, por mais que ela estivesse recebendo vários elogios, então ela dá um golpe brutal em uma das suas criadas. Como aquela terrível mulher não estava nada satisfeita com seu vestido, ela exige que escolham imediatamente um mais bonito para ela. As criadas tentam explicar freneticamente que foi o próprio rei que escolheu aquele vestido para o casamento dela para que fosse bem sucedido, só que simplesmente aquela garota não se importava com nada e queria outro vestido melhor. Enquanto isso, a capitã da guarda real diz para a princesa que ela suspeita que tem alguma coisa errada no reino. Há mais ou menos um mês atrás, eles descobriram que alguns soldados que protegiam o portão de outros reinos acabaram sendo todos eliminados, e aquilo foi um acontecimento muito misterioso porque não existia ninguém naquele mundo com poder para fazer isso. A Ordem Real da Cavalaria tem trabalhado incansavelmente para encontrar o culpado desses acontecimentos, mas simplesmente eles não conseguem encontrar nenhuma pista. A Sandra se curva respeitosamente diante a sua princesa e a beleza dela deixa aquela mulher praticamente sem fôlego. Ela diz para a princesa ser muito cuidadosa, enquanto ela afirma que ela não poderia fazer o seu desfile já que alguém muito suspeito estava andando pelo aquele reino, e antes que ela conseguisse resolver esse caso, ela pede para a princesa ficar em casa. A Victoria vê que ela tem um ponto, mas ela lembra que se alguma coisa acontecer com ela, ela tem que garantir erradicar todas as pessoas que fizeram isso como vingança. A Sandra tenta mudar a ideia daquela garota, apontando que vários dos seus guardiões mais fortes haviam sido finalizados nesse mês e ela estava muito preocupada com a princesa. Além disso, alguns líderes e alguns barões de todo o reino estavam sendo facilmente eliminados. Só que aquela doce princesa não se importava se alguns velhotes aleatórios estavam sendo finalizados. A garota simplesmente não conseguia ver como aquilo poderia afetar no seu reinado. A Sandra tenta explicar como isso afetava todo o seu reinado e diz que alguma dessas pessoas que foram finalizadas em seus leitos de morte repetiam que abençoado deveria ser a grande alteza rainha princesa Victoria, e sempre que eles estavam prestes de morrer parecia que eles estavam encantados com algum tipo de feitiço e tinham que dizer que a abençoada era a princesa Victoria e que tudo aquilo era graças a ela. Só que a garota burra não via o quão estranho isso
Fato é, em vez disso ela se sentia lisonjeada pela lealdade daquelas pessoas. A garota simplesmente não cedia e falava para a princesa que pelo menos ela poderia adiantar o desfile até que os culpados sejam encontrados. Só que novamente a Victoria diz que não tem necessidade de fazer isso, já que o Rei Demônio havia sido morto e o herói desprezado não estava mais vivo. Então não existia ninguém naquele reino capaz de enfrentar o seu exército. Ela também explica que ela era uma existência única naquele reino e ela era muito poderosa e todos amavam a sua alma, então qualquer um daria sua vida por ela. Aos poucos, ouvindo a sua rainha falar, a Sandra estava ficando com repulsa daquela mulher porque ela pensava que ela era muito cruel, mas por algum motivo a atitude daquela mulher foi simplesmente mudando. Parecia que a princesa tinha algum tipo de poder de controle mental. Então, encantando a Sandra com a sua beleza, a mulher jura que faria qualquer coisa e seria o seu escudo. Após toda essa enrolação chata pra caramba, a Victoria finalmente começa a desfilar no meio da multidão e aquela linda princesa estava tendo o dia mais feliz da sua vida. Era isso que a Victoria estava esperando. Ela gostava de ser aplaudida pelos seus fãs e ela amava aquela sensação de ser superior. O príncipe Emil não conseguia deixar de ficar impressionado com a demonstração de apoio que o público tinha pela Victoria. Então ela lembra que eles estavam ali por ela e não por ele. Embora aquela garota não tenha nenhuma reclamação sobre o seu status social e a sua aparência, já que ele era o filho de um príncipe e achava ele muito bonito, mas ela tinha muito a reclamar sobre o discurso inútil dele e ela odiava ouvir aquele homem falando. Então a princesa se prepara para ouvir aquele homem falando um bando de besteira a partir daquele momento. No entanto, para aquela princesa, tudo isso era trivial diante a sua ambição de gerar um filho com aquele homem, porque assim ela poderia pegar o trono inteiro para ela. Basicamente, o plano daquela mulher era se tornar a rainha de todos os reinos e assim se livrar do seu marido burro. Eventualmente, ela tomaria o poder de todo o país. E aquele príncipe que estava do lado dela era apenas um peão favorável dentro do seu joguinho de xadrez. Para vocês entenderem o quão narcisista essa princesa é, ela simplesmente escolheu aquele cara por causa que ele tinha muito poder e parecia ser um homem bonito, então ela queria que o seu sucessor ao reinado fosse bonito também. Se o filho dela não fosse bonito, ela simplesmente se livraria dele. Para aquela mulher só importava o quão poderosa ela iria se tornar e quão bonita ela vestia suas roupas, então ela queria ter aquele garoto para que assim ele se tornasse o futuro rei e aos poucos ela pudesse manipular a cabeça dele para fazer um rei perfeito, e dessa forma ela seria praticamente a rainha do mundo inteiro, já que ela só manipularia o seu próprio filho. Em seus pensamentos ela lembrava que o plano dela era se casar com um herói, já que ele era extremamente forte e também era um garanhão da porra. Na sua cabeça, aquela mulher tinha muita pena de que o herói não quis se casar com ela, já que verdadeiramente ela amava o herói chamado Raul. Se ele tivesse aceitado seu pedido de casamento, talvez os dois pudessem ter vivido juntos e ele ter sido um rei perfeito para aquele mundo, já que ela manipularia a cabeça dele. Ela conta que alguns anos atrás, aquele herói chegou no seu reino desejando nada mais nada menos do que derrotar o Rei Demônio e trazer a paz para todo aquele mundo, e ele era simplesmente um homem muito bonito, bondoso e muito burro. Apesar disso, aquele garoto tinha o olhar de uma pessoa extremamente poderosa e aquilo mexia com os sentimentos daquela princesa, já que ela gostava de poder acima de tudo. Com certeza o herói Raul era o seu brinquedo favorito e ela achou muito ruim ter desperdiçado ele tão fácil assim. Na cabeça dessa princesa, ela não conseguia deixar de se perguntar por que um homem tão maravilhoso quanto o Raul tinha simplesmente rejeitado ela. Ela praticamente não conseguia tirar aquele garoto da sua cabeça, já que naquele reino ele foi o único homem capaz de levar ela ao clímax simplesmente com aquele olhar destruidor que ele tinha quando ele falava de eliminar todos os demônios. Ela sabia que aquele garoto podia ser muito mais do que uma pecinha de xadrez no seu jogo, só que ele não conseguiu atender os seus desejos. Depois de pensar muita coisa, a Victoria e o Emil se aproximaram
aproximavam do altar para finalmente assim se casarem. Enquanto isso, a ordem real da cavalaria liderada por Sandra, os guardas estavam todos aos seus lados para defender ela se alguma coisa acontecesse. Alguns moradores pediram para a princesa olhar na direção deles e ela decide fazer isso, então ela se depara com aplausos e ela simplesmente começa a ficar muito eufórica por dentro do seu coração, já que ela sabia que com toda certeza ela conseguiria verdadeiramente dominar aquele mundo e tudo um dia seria dela. Alguns magos ali começaram a cerimônia do seu casamento e começam a dizer as palavras que a Victoria esperou por toda a sua vida. À medida em que a cerimônia continuava, ela esperava ansiosamente pelo dia em que finalmente ela se tornaria a soberana suprema daquele mundo. Alguns magos repetem a seguinte palavra: abençoem a sua alteza princesa, e tudo isso foi por culpa dela. Repentinamente ela se lembra dos avisos da Sandra. Por algum motivo, cada um daqueles magos simplesmente foram evaporados. Aquela garota sabia que aquilo não era uma mera coincidência, então simplesmente do meio da plateia, um homem tira o seu capuz e grita que abençoada seja a princesa Victoria. Vendo aqueles lindos cabelos pretos na sua frente e aqueles olhos que pareciam queimar através da cor do vermelho carmesim que tinha nele, ela percebeu imediatamente que era o seu amado herói Raul. A princesa simplesmente não conseguia acreditar no que ela estava vendo diante aos seus olhos e ela jura que viu aquele garoto ser finalizado. O nosso lindo herói diz que simplesmente ele ressuscitou porque ele tinha algum assunto pendente com ela e com toda certeza ela não deveria chamar mais ele de herói, já que ele não era mais um. De repente se inicia um flashback e a deusa do amor implora pro Raul fazer o que quiser com ela como forma de descontar toda a raiva que ele estava sentindo e ele poderia repreendê-la a qualquer momento. O nosso herói encara aquela mulher com desdém e ela realmente estava fora de si. O Raul começou a dizer algumas coisas e alguns sonhos que ele tinha e simplesmente ele desistiu de ser o salvador daquele mundo, mas nada do que ele dizia para a deusa importava. Por algum motivo ela tinha se tornado estranhamente dependente daquele garoto e começou a apoiar tudo que ele dizia cegamente. Após dizer muitas coisas, o Raul se assegurava que a partir desses pensamentos os deuses decretariam que ele acabaria sendo finalizado e punido por tudo que ele estava falando contra as pessoas do mundo, mas a deusa do amor jura para ele que nada disso vai acontecer. Ela pessoalmente assistiu cada passo da sua jornada e ela achava completamente desprezível que aqueles humanos tinham finalizado o seu salvador. A partir desse momento, então, o Raul segura o rosto daquela linda deusa e lembra que essa é a verdadeira natureza dos humanos. Simplesmente eles desprezam qualquer um que seja acima deles e eles têm medo do poder verdadeiro, então por isso eles fizeram isso com ele. A deusa então diz que realmente eles são seres que não merecem ser salvos e nunca mais vai enviar nenhum herói para aquele local, deixando assim eles serem destruídos. Então ele pergunta para a deusa se ela ainda tem amor pelos humanos, pelos bárbaros que destruíram a vida dele, e a única resposta que aquela linda mulher dá é que ela ama somente o homem que estava diante a ela. Aquela deusa simplesmente tinha ficado encantada com a história daquele homem e com seus olhos penetrantes que entravam dentro da alma dela. Ela sabia que aquele garoto com certeza seria determinado ao ponto de controlar todo mundo e até mesmo o céu, se assim ele desejasse. O herói então sugere que a deusa seria uma peça extremamente valiosa no seu jogo e ele exige que ela ressuscite ele nesse exato momento, mas aquela linda mulher hesita, pois o espírito de alguém que já morreu uma vez não poderia simplesmente retornar à Terra, especialmente alguém com uma existência igual a do Raul, já que ele era extremamente poderoso. Além disso, qualquer deusa que simplesmente tentar quebrar esse tabu horrendo de trazer uma pessoa de volta à vida terá os seus poderes tirados e a sua posição completamente revogada. Mas o Raul diz que não dá a mínima para os problemas dela e para aquela regra, então ele manipula aquela mulher a fazer a coisa que ele desejava. Sem escolha e completamente cega pelo seu amor pelaquele homem, ela concorda que o seu príncipe usará qualquer ferramenta à sua disposição para obter a sua vingança. Então ele explica para a deusa que ela vai ter que fazer isso e ele também deseja outro poder que ele tinha selado dentro dele, mas a deusa diz que ela vai trazer sim ele de volta à vida, só que ela se recusa a fazer isso, porque se ela
libertasse o poder que aquele garoto tinha selado dentro dele, simplesmente as trevas iriam corroer o seu coração e a sua própria alma deixaria de existir. O nosso herói simplesmente não podia acreditar no que ele estava ouvindo, e depois de tudo que ele passou, a deusa ainda estava tentando dissuadi-lo a desistir do seu objetivo. A deusa então oferece uma oportunidade para que ele viva feliz naquele mundo com ela como se fosse sua esposa. E o nosso herói inverte tudo que aquela mulher estava tentando dizer e diz para ela que se ele permanecesse aqui, ele só sofreria com ela. Então ele argumenta que desde que ele foi invocado, ele estava destinado a ser o Salvador, mesmo que isso signifique purificar aquele mundo completamente da sujeira que era a humanidade. Quando a deusa ouve essas palavras, ela simplesmente chega no clímax e começa a delirar pensando no que aquele garoto iria fazer com o mundo. Já que seria para salvar o mundo, ela promete o apoio incondicional e o nosso herói sorri de lado dizendo que aquela deusa verdadeiramente era insana. O Raul então ordena ela a realizar o seu desejo e ela faz aquilo com muita alegria. Ela envolve aquele garoto nos seus braços e dá um beijo nele dizendo para que agora ele vai viver feliz e vai ser desbloqueado todo o seu poder. A única coisa que restava era ela reviver aquele garoto. Embora ela estivesse muito triste em deixar o seu amor partir, ela sabia que ele iria salvar o mundo, então ela devolve ele à Terra e espera um dia se reencontrar com seu amado garoto. Um tempo depois desse acontecimento, o Raul finalmente se aproximava da capital e alguns guardas ordenam que ele pare e vá embora nesse exato momento. O Raul ficou muito ofendido com aquela saudação hostil, mas ele descobriu pelos guardas uma coisa bastante interessante: o casamento da princesa Victoria estava marcado para daqui um mês. Enquanto o nosso herói maluquinho da cachola dava risada daqueles guardas e finalizava ele ficava delirando e dizendo que aquela cerimônia com toda certeza seria de matar. Um mês se passou depois desse acontecimento e finalmente o nosso herói retornou pela primeira vez e o seu plano estava praticamente completo. Com toda certeza, ele esperou pacientemente por aquele dia. Quando a Victoria percebe que o seu vestido tinha sido manchado de vermelho, aquela mulher começa a entrar em pânico e o nosso herói não consegue deixar de rir daquela situação. Ele não esperava nada menos daquela mulher. Imediatamente a Sandra se coloca entre ele e a princesa e acusa o nosso herói de ter finalizado os mensageiros de Deus. Quando ela vê o rosto do Raul, ela afirma que com certeza ele não é o herói escolhido, mas sim um demônio metamorfo que tinha roubado a sua face. O Raul então levanta sua sobrancelha ao ouvir a Sandra chamar os magos de mensageiro de Deus e aponta que aquelas pessoas conspiram contra o reino e roubam seus próprios discípulos. Tudo isso em busca das suas necessidades egoístas. Ele pergunta para Sandra se por acaso ela tem consciência de quantas pessoas sofreram na mão desses magos. Nesse momento, interrompendo aquela conversa, a Victoria exige que ele revele a sua verdadeira forma, mas o Raul diz que aquele rosto bonito é o único que ele tem. E a Victoria não consegue acreditar no que estava acontecendo porque ela tem certeza de que ele já não estava mais vivo. O nosso herói fica cansado daquela conversa que não estava chegando a lugar nenhum e ele diz que se aquela garota não acredita em suas palavras, ele vai ter que provar que tudo é verdade. A partir desse momento, ele puxa aquela linda mulher pelos seus cabelos dourados e diz para que ela olhe mais de perto para o seu rosto. Vendo isso, a Sandra ordena que a ordem dos seus cavaleiros prenda aquele homem, só que o nosso herói começa a zombar daqueles cavaleiros e facilmente ele elimina todo mundo. A única que não foi de vala dentre os cavaleiros foi a Sandra, porque ele não quis usar o seu feitiço nela. Nesse ponto da história, os moradores percebem que aquele homem realmente não poderia ser detido pela cavalaria, então eles começam a ficar praticamente malucos e eles decidem que vão escapar dali de qualquer maneira. E o nosso herói acha hilário que todos começaram a brigar entre si tentando fugir da praça, mas não havia nenhum lugar para onde eles pudessem ir. Então ele chama a atenção de todos e automaticamente aquelas pessoas param e olham para sua direção, o que era
era muito estranho, era como se elas estivessem enfeitiçadas e fossem obrigadas a obedecê-lo. Com aquela multidão de pessoas imóvel na sua frente, o nosso herói bate o pé no chão e convida todos a assistirem aquele belo espetáculo exclusivo que vai ser estrelado pela princesa Victoria. E o Raul sabe muito bem que aquelas pessoas daquele reino gostam de assistir espetáculos igual aquele, porque no dia dele ninguém fez nada para impedir. Os moradores da cidade então perguntam apreensivos se ele planejava destruir aquele reino inteiro e todas as pessoas que estavam nele. Em seguida, eles argumentam que não tem nada a ver com aquela história e que tanto faz o que ele fizer com a princesa. A Victoria fica louca de raiva e começa a repreender todos os moradores, dizendo para eles permanecerem calmos e tranquilos, afirmando que ela não tem medo daquele demônio que estava se passando pelo herói que eles tanto amavam. A multidão começa a murmurar e discutir sobre vários assuntos. Em seguida, o Raul estava cansado de ser chamado de monstro, então ele puxa a Victoria e novamente repete no seu ouvido que ele renasceu e ela deveria aceitar esse fato. Com muita raiva, a Victoria ordena que a sua serva mais fiel se apresse e finaliza aquele garoto. Mas a Sandra explica que as suas duas pernas foram congeladas por alguma magia e ela não podia se mover. A Victoria realmente não se importava com nada e esperava que a Sandra tirasse as suas próprias pernas para que ela pudesse chegar até lá. O nosso herói não apreciava que o seu plano cuidadosamente elaborado estava sendo detalhado pelaquela mulher, já que ela estava contando que ele conseguia paralisar as pessoas, então ele manda a Sandra calar a boca naquele exato momento. Todos naquele reino reconhecem aquela bela cavaleira como uma dama e intrigamente pura, mas o nosso herói sabia realmente quem era aquela verdadeira mulher por debaixo da sua máscara. Então ele arrasta a Sandra para longe para que eles possam realmente começar o show. Ele anuncia que em breve o plano vai ser levantado. Quando Emil ouve essas palavras, imediatamente ele fica muito assustado e o Raul comenta que aquele desfile vai ser do casamento deles, então é adequado que o noivo participe junto com aquela bela dama e eles façam uma apresentação entre um casal muito amoroso. Então ele usa sua magia de controle e joga aquele rapaz em cima da Victoria. Ele a abraça forçadamente e começa a implorar para que por favor o seu papaizinho venha salvar ele. E a princesa começa a ficar constrangida por ter que respirar o mesmo ar que aquele homem. Nesse momento, nosso herói não consegue deixar de rir da cara daquela mulher. Ele não sabia que o esposo dela era tão patético assim. A Sandra exige que o Raul solte rapidamente aquela princesa e ele diz que se fosse tão fácil assim, o mundo não teria vilões. O Raul observa que todos os atores do seu espetáculo estavam presentes naquele momento, mas tinha um pequeno probleminha com o figurino daquelas pessoas. Ele então pergunta por que a Victoria não estava usando um vestido branco bem no dia do seu casamento. Ele questiona por qual motivo o vestido dela estava manchado com vermelho. Então ele dá um jeito naquele vestido e acaba revelando uma coisa muito interessante para o público em geral. Embora os homens naquela multidão estivessem temendo por suas vidas, eles dão uma bela olhada na sua amada princesa e admiram muito ela. Desesperada, a garota pergunta o que o herói planejava fazer com ela, então ele zomba dizendo que ela queria um primogênito e com toda certeza ele vai realizar aquele sonho. Embora aquela garota tivesse muito apreensiva com o que ia acontecer, ela não conseguia deixar de pensar que o homem que estava diante a ela era muito melhor que o seu marido atual. E também, aos poucos, aquele herói bondoso ia se tornando o que ela sempre sonhou. Conforme o garoto ia se aproximando da princesa, ela ordena que ele pare imediatamente. Então, do nada, a Sandra grita para ele não fazer aquilo, porque a técnica que ele estava usando não era justa e ele era um covarde. O Raul zomba daquela situação e pergunta para ela se realmente ela se lembra da forma com que ele foi capturado e os métodos que eles usaram contra ele. Então o Raul se lembra imediatamente do dia que ele foi capturado. Em um flashback, antes dele derrotar o Rei Demônio, ele e o seu grupo acordaram numa vila e todos os moradores daquela vila foram muito gentil com ele e com a sua família. Após o café da manhã, eles arrumaram as suas coisas e se prepararam para partir para assim enfrentar o Rei Demônio. E os aldeões daquela vila estavam muito tristes em ver os heróis partindo, embora infelizmente aquele fosse o trabalho deles. Uma das crianças daquela vila fez um pedido pro Raul trazer uma espécie de pão doce para ela, para que ele pudesse voltar na vila e brincar
brincar com eles de pega-pega novamente, depois que ele tivesse finalizado o Rei Demônio. E o nosso herói promete para aquele garotinho que vai voltar. Alguns meses depois, vemos a Sandra relatando que o Raul finalmente derrotou o Imperador Demoníaco, e a Victoria, a partir desse momento, ordena que aquele herói seja capturado e que eles procurem a vila que ele tinha ficado abrigado. A Sandra pergunta se por acaso eles vão usar aquelas pessoas, só que a Victoria diz que não, que é para eles serem finalizados da pior forma possível. Enquanto aquela megera saboreava o seu chá, ela se perguntava qual seria a expressão do seu amado herói ao ver todas aquelas pessoas. Quando o Raul chega na vila para voltar com o pão do garoto, ele vê que todos os habitantes, incluindo aquele pobre rapazinho, tinham sido executados. E antes que ele pudesse ter qualquer reação, os guardas reais liderados pela Sandra capturam ele. No presente, o nosso amado herói pergunta para Sandra se ela por acaso notou que ele finalizou todos os seus subordinados da mesma forma que ela fez com o pessoal daquela vila. Imediatamente aquela mulher se defende, alegando que ela estava apenas seguindo as ordens da pessoa mais forte, que era a princesa, e portanto ela não tinha cometido nenhum crime. A Sandra acredita que qualquer coisa possa ser justificada se ela estiver buscando justiça e paz das pessoas no reino. Ela continua gritando em voz alta, dizendo que as ordens da princesa Victoria são absolutas, e ela comenta que todas as pessoas devem ter ficado muito felizes porque foi uma ordem direta da princesa. Quando a Sandra percebe, a sua voz estava mais alta do que o normal, e o Raul diz pra ela que aquilo foi uma surpresinha que ele planejou especialmente pra todos ali. Ele tinha usado um modificador na voz dela que aumentava a tonalidade sem que ela percebesse, e agora todo o público sabia quem realmente governava aquele reino. Os moradores começam a murmurar entre eles que a princesa tinha espalhado que tudo aquilo foi obra do herói, e a opinião pública rapidamente começa a virar contra a princesa Victoria, e automaticamente ela se torna a vilã verdadeira daquela história. Isso deixa a princesa completamente furiosa e ela começa a gritar com a Sandra, enquanto isso aquela mulher implorava pelo perdão dela. Então o nosso herói decide que ia se divertir um pouco mais ainda. Ele faz uma espécie de encantamento e obriga a Sandra a dar várias bordoadas na princesa Victoria. O rosto daquela bela mulher fica completamente feio. Enquanto isso, a Sandra tenta explicar que o seu corpo estava se movendo por conta própria e ela não estava fazendo aquilo. O Raul começa a perder a linha e dar muita risada, dizendo que aquilo é a coisa mais engraçada que ele já viu na sua vida, então ele obriga a Sandra a continuar com aqueles movimentos. Depois de toda aquela bagunça, o Raul diz que ela estava muito mais bonita desse jeito, só que ele percebeu que ela ainda estava desafiando ele, ou seja, o seu espírito ainda não tinha sido quebrado. A Victoria então diz pra ele que não liga mais pra nada e ele só devia fazer o que tem que ser feito, já que com toda certeza depois disso ele iria finalizar ela bem ali. O nosso herói fica muito feliz com aquilo e decide passar pra reta final. Agora finalmente ele vai conseguir se vingar daquela mulher que fez a sua irmã passar por maus bocados. Em um outro flashback, antes do Raul derrotar o Rei Demônio, ele visitou a sua irmã que estava grávida e muito feliz. Nesse dia, sua linda irmã pediu para ele não se esforçar tanto porque aquelas pessoas talvez não valessem o preço e ele não deveria se preocupar tanto com a vida delas. A garota explica para ele que ele não deveria se preocupar tanto porque aquelas pessoas do reino eram boas pessoas e aquela igreja foi construída por um santo que ajudava muito as pessoas. Então, muito feliz que a sua irmã estava bem, o Raul finalmente se preparou para sair na sua aventura e finalmente derrotar o Rei Demônio para que assim eles pudessem viver em paz e toda a sua família crescesse bem. Assim, aquele garoto sai daquela igreja e se despede carinhosamente da sua irmã, do seu marido e do seu filho, que ainda não havia nascido, e ele ora para Deus proteger todos eles e avança em direção à sua missão. Depois de algum tempo nessa história, vemos que o nosso herói estava injustamente sendo acusado por ter finalizado aquela vila inteira e ele foi realmente traído. Enquanto isso, a Victoria zombava dele por ele ter sido tão patético e fácil de ser capturado. Ela diz que estava esperando muito dele e ele não era nada do que ela queria. Ele questiona a garota de qual crime ele estava sendo acusado e a Victoria diz pra ele que o seu crime é apenas ter nascido. Pra ela, ele era apenas uma pecinha no seu jogo necessária para que assim eles pudessem se livrar do Rei Demônio, já que ele era muito forte. E agora
que ele foi derrotado, ele não tinha mais nenhuma utilidade para o seu reino, e dessa forma ele só servia para ser descartado. Então o nosso herói pergunta para ela por qual motivo ela destruiu aquela vila, já que não havia necessidade, se ele era apenas o inimigo dela. Mas aquela megera se finge ser uma pessoa muito inocente e uma princesa muito boa. A garota diz que não fez nada e observa que tudo ali foi uma obra dele, então ela se aproxima dele de uma forma muito rude e oferece uma oportunidade para que todos os seus crimes sejam perdoados. Ela diz que se ele se concordar em casar com ela e governar aquele reino junto com ela, ela não vai fazer mais nada para ele. Ao ver o olhar daquele garoto, ela fica muito impressionada e diz que aquele olhar não desagrada ela nem um pouco, mesmo sabendo que ele desprezava ela completamente. Aquilo só deixava ela muito mais apaixonada. Ela diz pro garoto que já que ele não quer se casar com ela, ela vai dar um espetáculo muito bom para ele. Então o nosso herói é levado para aquela igreja lá do começo. Enquanto ele chegava perto da igreja, imediatamente ele reconhece o cheiro que estava no ar. A princesa faz a sua serva erguer a cabeça daquele garoto e à vista que ele tem, ele fica simplesmente chocado. Ele fica simplesmente sem acreditar no que aquela mulher tinha feito com a sua irmã, e ele se lembra que tinha prometido para sua amada irmã que ele ia carregar o filho dela no colo e brincar muito com ele quando ele nascesse. Só que infelizmente aquela víbora tirou tudo dele. A partir desse momento, o narrador percebeu que ele vai passar pano para tudo que esse coitado fizer. Voltando pro presente, o nosso herói diz que a partir desse momento ela vai pagar por todos os seus pecados. E o Raul lança um feitiço profundo dentro do coração daquela garota. Ele fecha o seu punho e algo estrala dentro daquela garota. E ele observa que a sua traição foi extinta. Enquanto a Victoria estava sentindo uma dor muito profunda, ele diz que simplesmente ela não vai ser eliminada naquele momento, porque ele vai usar uma magia de cura nela. Nesse momento, a princesa estava experimentando uma sensação que ela nunca tinha sentido em toda a sua vida. Então o nosso herói usa sua magia de cura e pergunta se ela já estava se sentindo melhor. Nesse momento, ela aproveita para começar a falar muita merda sobre ele, dizendo que ele era um peão e que ele não deveria fazer isso com a princesa. O Raul chama ela de maluca e diz que ele estava apenas devolvendo o que ela fez com ele na sua própria moeda. Então nesse momento, o nosso herói fica meio satisfeito com a sua performance e ele estala o seu dedo, assim liberando todas as pessoas que estavam ali do seu feitiço de congelamento. Imediatamente a Victoria ordena que os seus soldados finalizem aquele garoto, porque ela pensou que a energia dele tinha acabado. Então todos os guerreiros foram pra cima dele e fazem um golpe em cima do garoto. Aparentemente ele tinha sido eliminado e a Victoria começa a comemorar. Então o nosso herói olha para aquela princesa e pergunta para ela quantas vezes ele vai ter que ensinar uma lição para que ela aprenda. Ele diz que simplesmente nada naquele mundo vai ter poder suficiente para acabar com ele. Totalmente curado, o nosso herói começa a caminhar para longe daquele palco e ele estava saindo da cidade. Então ele diz para Victoria que assim que o rosto dela melhorar, ele vai voltar e brincar mais um pouco com ela. Ele diz para ela esperar ansiosamente pelo seu retorno. O herói explica que ele colocou uma espécie de feitiço nela, que ela pode tentar o que ela quiser, que simplesmente ela não vai conseguir sumir. E ele pode rastrear ela em qualquer lugar. E também se ela tentar se ferir por algum motivo não vai funcionar, já que ele colocou meio que uma cura instantânea nela. Resumindo tudo, a única coisa que ela pode fazer é esperar o seu retorno ansiosamente. Aos poucos, enquanto o nosso herói caminhava para fora daquela cidade, no meio do caminho ele diz que se lembrou de uma coisa. Ele parabeniza aquela garota pelo seu casamento e diz que abençoe a sua vossa alteza a princesa. Então ele se curva diante a ela. O Raul então volta para a igreja que tinha acontecido tudo aquilo com a sua irmã e deixa um buquê de flores para ela em sua memória. Ao se afastar, ele olha para um homem que estava um pouco acima do peso e me lembrava muito o Gula de Fullmetal Alchemist, e do lado de fora ele taca sua chama para acabar com todo aquele local. Enquanto o fogo consumia aquele estabelecimento, ele tem uma visão da sua irmã. Então ele começa a rir porque de todas as pessoas nesse mundo, ele não sabia que ele poderia ver fantasmas. Então a partir desse momento ele começa a contar animadamente para sua irmã cada uma das suas façanhas. Ele conta que todo mundo naquela população estava revoltado com a Victoria porque todos os seus crimes vieram à tona e eles estavam praticamente iniciando uma rebelião contra ela. Ele diz para sua irmã que ele criou uma barreira ao redor da capital, impedindo qualquer
qualquer pessoa de sair de dentro da cidade. E a partir desse momento ele acaba de eliminar o padre que tinha entregado a sua preciosa irmã. O garoto conta que o nome daquele padre era Gust e ele morava em uma enorme mansão que ele ganhou depois de entregar a sua irmã. Ele diz que foi até a casa daquele homem e expôs a sua vergonha para todo mundo. Ele explica também que aquele padre tentou barganhar por sua vida oferecendo dinheiros e mulheres. Quando ele disse essas palavras, nesse exato momento nosso herói cansou de brincar com aquele homem e decidiu finalizá-lo ali mesmo. O Raul então assegura a sua irmã para que ela fique tranquila do outro lado, que ele não está fazendo aquilo por causa dela, simplesmente o único motivo dele fazer tudo isso é que ele quer se vingar. Ele explica para sua irmã que ele perdeu tudo o que ele tinha de importante nesse mundo e ele passou a desprezar completamente o senso de justiça que ele tinha antes. Obviamente ele promete que vai completar a sua vingança, não importa o que aconteça, ele nunca vai perdoar ninguém deles e não vai deixar ninguém passar batido. Nesse momento, o nosso herói começa a coringar, dizendo que agora estava prestes a começar o segundo ato dessa comédia divina que ele estava vivendo. Dentro do calabouço daquele castelo, a Victoria estava educando a Sandra, dizendo que ela deveria ter feito mais para tentar ajudá-la. A única coisa que aquela pobre mulher pode fazer é pedir desculpas para sua rainha, mas a Victoria dá uma bordoada no rosto dela e diz que aquelas desculpas inúteis não servem de nada. A princesa diz que tudo que a Sandra deveria fazer nesse momento é ficar quieta e aceitar de bom grado tudo isso. Desde o incidente com aquele herói de merda, ela simplesmente não consegue sair do castelo e não consegue fazer nada das coisas que ela mais ama na sua vida. É quase como se ela tivesse sido amaldiçoada. O mínimo que a Sandra poderia fazer é ajudar ela a suprir esse sentimento, então ela deveria ficar quieta. A Victoria retoma o seu fôlego após algum tempo fazendo isso, e então ela pede para que algum dos seus homens finalizem aquela mulher. Então um deles explica para a princesa que aquilo é impossível de ser feito, porque o Raul lançou o mesmo feitiço que ele lançou nela. Com muita raiva, ela ordena que os seus homens capturem aquele garoto agora mesmo, só que ela sabe que nada disso vai funcionar porque ele é muito forte. Sabendo disso, então ela diz para um dos seus cavaleiros ir procurar aquela pessoa. Ela sabe que esse homem é o único nesse mundo inteiro que pode bater de frente com aquele garoto. Então, em busca desse homem, ele se apressa pela floresta da escuridão, mas o seu cavalo de repente entra em pânico porque ele vê uma espécie de goblin. Antes que aquele cavaleiro conseguisse fazer qualquer coisa, o rei goblin balança o seu cajado para acabar com ele nesse exato momento. No entanto, antes que ele fosse atingido, um homem muito forte aparece do nada e desvia com o seu braço. Ele pergunta ao cavaleiro se ele estava bem e o homem diz para ele que ele é excelente, muito forte e vai com certeza conseguir cumprir essa missão. E com um único golpe ele simplesmente destrói aquele bicho. Realmente, vendo aquilo, o cavaleiro fica surpreendido e ele acredita fielmente que aquele homem chamado de Mano Brown iria derrotar aquele garoto facilmente. No dia seguinte, enquanto ele estava almoçando e conversava com a sua família, ele diz que amanhã ele vai ter que partir em direção à capital, e uma das crianças pergunta animadamente se por acaso ele tá indo caçar aquele herói. O Brown sorri e diz que sim. Então aquela linda garotinha pede para que o seu pai faça isso de uma maneira muito legal e acabe com ele sem ter dó nenhuma. Então esse homem diz para sua filha que amanhã ele vai voltar com uma lembrancinha muito especial para ela. Então a partir desse momento o narrador diz que esse mangá é cheio de gente doida. A esposa do Mano Brown diz que esses presentes estavam estragando a sua filha, já que ele era muito amoroso. Mas o café da manhã deles é interrompido por um dos serviçais daquela casa, que pergunta que tipo de refeição eles devem preparar para o mensageiro. Um senhor serviçal da casa que trabalhava lá há muito mais tempo agarra aquele pobre coitado pelo homem e se desculpa pela insolência dele e diz que ele era apenas um novato. Então o Brown diz que o mensageiro já partiu faz muito tempo e a refeição dele não é mais necessária. Ele ordena que aqueles homens se retirem e uma empregada entra com o prato principal do café da manhã do Brown. Os olhos daquele homem maluco se iluminam e ele estava esperando ansiosamente por isso desde que ele salvou aquele mensageiro. O aroma era irresistível e o sabor era espetacular. As suas filhas querem um pedaço daquela carne tão gostosa, mas o pai fala que elas não podem comer aquilo, porque se elas quiserem, elas vão ter que caçar o seu próprio alimento, e ele fez isso essa manhã. No dia seguinte, o Mano Brown monta no seu cavalo e com alguns homens escolhidos dedo a dedo por ele, ele parte em direção à capital. A sua família
família vê ele partindo e as suas filhas também começam a praticar caçar. Então elas vão pro quintal aonde começam a tentar caçar um bicho muito feio. Aparentemente era o animalzinho de estimação daquelas crianças e elas estão brincando com ele, só que elas começam a fazer umas coisas bem estranhas. E eu disse que ele era feio, na verdade ele é muito fofinho, ele parece um Pokémon. Quando elas iam acabar com aquela brincadeira dizendo que o pai delas ia trazer um brinquedo muito melhor no próximo dia, finalmente o nosso herói chega atrás dela e pergunta o que elas estão fazendo com aquele bichinho indefeso. Ele também pergunta se ele pode participar dessa brincadeira, porque ele vai ter uma forma muito mais divertida de fazer isso. Então ele pega os dois e deixa eles embaixo de uma árvore e os irmãos tentam intimidar o nosso herói dizendo que eles são filho do General Brown. O Raul acha aquilo muito fantástico e diz que ele sabe muito bem disso e perguntam se por acaso eles gostariam de cavar alguns buracos no quintal. Essa não era a primeira vez que aqueles jovens foram forçados a cavar alguns buracos no seu quintal para encontrar alguma coisa como uma espécie de tesouro, mas eles não queriam fazer aquilo. Então o Raul comenta que depois disso ele vai fazer um presente bem especial para eles. Em breve, um dos servos daquela mansão chega perto do nosso herói e disse que finalmente encontraram o que ele queria. Então ele pergunta para esse serviçal aí se por acaso o general jantou na noite passada ou almoçou aquela coisinha especial que ele gostava, e o homem nega dizendo que não, só que o nosso herói sabia muito bem o que ele tinha feito, então ele finaliza aquele cara mentiroso naquele local. O Raul estava ciente de como as coisas funcionavam naquela mansão, todos os criados que estavam ali ganhavam muito dinheiro extra para manter tudo aquilo em segredo. Tanto a garota quanto seu irmão começam a zoar que o seu pai vai chegar logo logo e ele vai ser punido, implorando por misericórdia. O Raul leva toda aquela brincadeira de boa e diz que ele foi lá pessoalmente chamar o pai dele de volta. Então a Maria, que era a esposa desse general, faz um ataque de magia contra o nosso herói. Aparentemente essa flecha encantada tinha o poder suficiente para eliminar o Rei Goblin pessoalmente com apenas um único golpe. Todo mundo ali comemorava que o nosso herói ia ser finalizado, mas infelizmente no momento em que a flecha bate nele, aparentemente ela atinge uma barreira voadora e aquele ataque poderoso é refletido e volta na direção da Maria. Enquanto isso, aquele general estava na floresta procurando o nosso herói, só que de repente o espírito daquele mensageiro que foi lá no começo aparece na frente dele e diz que o herói já estava esperando ele na sua casa juntamente com a sua amada família. Enquanto isso, o Raul estava naquele jardim cheio de alegria em seu rosto esperando o retorno daquele homem. Para ele, aquela tarde tinha sido muito cansativa. Aparentemente a magia negra que o nosso herói possuía não permitia apenas que ele finalizasse as pessoas, mas também que ele pudesse ver o passado delas e ver tudo o que tinha dentro da alma de cada uma das pessoas. Ele olha para onde todos aqueles criados da mansão estavam e percebe que realmente eles sabiam de tudo o que acontecia naquela casa e eles não tinham nem um pouco de arrependimento sobre o que eles faziam, já que eles ganhavam muito dinheiro. E o nosso herói se questiona de que realmente ele era muito idiota de pensar que ele poderia salvar a humanidade, sendo que ela mesma se destruía. Nesse momento, Brown chega fervendo de fúria e o nosso herói recebe ele com uma cara muito feliz. Ele se levanta e atrás daquela árvore ele apresenta um presente muito especial para aquele homem e aquilo faz ele ficar muito irritado. O Raul sorri como se fosse uma tarde normal de terça-feira para insultar ainda mais aquele pobre homem. Então o nosso herói revela que os seus filhos estavam fazendo uma coisa muito interessante que ele tinha ordenado. Ele explica que quem tinha feito aquilo foi os próprios filhos dele e com toda certeza aquilo deve ter sido uma bela obra de arte que eles gostaram muito de fazer, já que eles até choraram no processo de tão magnífico que tinha sido aquela vista. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, o Brown lança um ataque poderoso em direção ao nosso herói, mas ele desvia facilmente. O homem então fica muito irritado e exige saber aonde os seus filhos estão. Então o Raul tranquiliza ele dizendo que eles estão muito bem e já já ele vai se juntar a eles para uma festa muito especial. O nosso herói olha para aquela obra de arte e pergunta pro Brown se por acaso ele acha aquela imagem familiar ao que estava na cidade natal dele. Há vários anos atrás, quando ele tinha sido invocado para esse mundo, ele cresceu como se fosse uma pessoa dali mesmo, então ele tinha uma família. Na vila natal do nosso herói, certo dia ele estava procurando alguns cogumelos com a sua querida
querida irmã. Após encontrar uma quantidade suficiente, eles levaram para casa, aonde a mãe dele ia fazer uma comida muito gostosa. Então o Raul nasceu e foi criado ali junto com a sua irmã mais velha e a sua mãe. Era uma doce família de 3 pessoas e aquela mulher criou seus 2 filhos muito bem. Aquele dia era comum como qualquer outro, só que mais tarde naquela noite uma coisa aconteceu. O Raul e a sua irmã tentaram sair para caçar um coelhinho porque eles precisavam se alimentar. O Raul conseguiu capturar aquele animalzinho, só que infelizmente ele acaba tropeçando e rolando o morro abaixo. A sua irmã então corre desesperada e tenta alcançá-lo. Então eles decidem voltar para casa. Quando eles estavam se aproximando do vilarejo, eles veem o tio deles saindo de dentro da mata muito ferido. Desesperados, os dois perguntam o que aconteceu e aquele velhote explica que o seu vilarejo foi atacado enquanto eles estavam fora. Aquela cidade inteira estava em chamas e aos poucos os prédios que ainda estavam de pé estavam sendo reduzidos a cinzas. O Raul imediatamente sai desesperado em busca da sua mãe e a sua irmã aponta para cima dizendo que ela estava ali. Quando o nosso herói olha, ele fica horrorizado. Um tempo depois, o Brown juntamente com seus cavaleiros chega naquele vilarejo e eles dizem que eles ouviram alguns relatos que o ataque do clã demoníaco foi naquela vila. Enquanto o coitado do nosso herói olhava para sua mãe, de repente o seu corpo começa a brilhar e aquilo era a prova que ele foi escolhido e destinado a ser o herói que salvaria aquele mundo. Então o Brown pede perdão para ele por ele não ter chegado a tempo de salvar a sua família, mas pelo menos ele poderia salvar ele e a sua irmã. Então ele convida o garoto a fazer um treinamento no castelo, porque assim ele poderia ser o herói e evitar que isso acontecesse com outras pessoas. Raul começa a contar para aquele homem que desde que ele começou a sua batalha contra o clã demoníaco, ele percebeu um certo padrão. Aparentemente aquele clã gostava de fazer tudo em silêncio, ou seja, eles nunca iriam criar um tumulto tão grande igual foi na sua vila. Com toda certeza, aquilo que aconteceu no seu passado não foi um ataque demoníaco, foi um ataque da própria humanidade. Quando ele batalhava para ser um herói, mesmo sabendo disso no fundo do seu coração, ele não conseguia acreditar que o seu próprio mestre tinha feito isso com a sua vila. Então aquele homem começa a gargalhar e diz que aquele dia foi maravilhoso, foi o melhor dia da vida dele. O homem então começa a delirar, falando um monte de coisa sobre comida ali e tal, e sobre tudo que ele fez com a vida do nosso protagonista, e sem nenhuma reação em seu rosto, o Raul fala pra ele que ele sabe de tudo isso. Por isso, ele tentou recriar aquela cena bem na frente dele, já que quem estava atrás dele era a esposa dele. O Raul provoca o Brown perguntando se ele ainda estava obcecado pelo título de ser o mais forte, então ele desafia aquele homem como se ele fosse um vilão de anime de segunda categoria, mandando ele vir pra cima dele. O Brown então empunha sua grande espada e faz um ataque contra o nosso herói, mas ele se esquiva facilmente daquilo. O Raul, saltando sobre a lâmina daquele homem, começa a zombar dele, dizendo que nenhum dos seus ataques fracos vai fazer algum efeito contra ele, e agora era a sua vez de usar a sua magia negra. Então com a magia negra, ele convoca uma espada celestial. O general então se prepara para parar aquele ataque fraco do seu aluno, mas ele quase acaba sendo esmagado pela pressão daquele rapaz. O Raul então começa a rir de uma maneira muito brincalhona e começa a incentivar o seu mestre para que por favor ele fique melhor, senão ele vai acabar falecendo daquele jeito. Com uma espécie de uivo arrepiante, o Brown envolve a sua espada e até mesmo seu corpo com chamas potentes e espera finalizar aquele garoto até que ele vire pó. Então ele começa a rir incontrolavelmente porque ele estava esperando que o Raul iria ser finalizado nesse exato momento, mas incrivelmente o nosso herói estava muito bem e diz que aquilo ali parecia uma sauninha gostosinha. A partir desse momento, o Raul avança em direção àquele general, impressionado por ele ter conseguido resistir até ali, oferecendo alguma resistência, já que ninguém até agora tinha conseguido segurar os seus golpes. O Brown já estava completamente exausto daquela batalha, mas o nosso herói parecia que nem tinha sofrido nada. Um bom tempo se passa dessa luta aí, e o Brown estava completamente acabado tentando alcançar a sua espada, e o nosso herói percebeu que estava finalmente ficando de noite, e aquele homem estava completamente frustrado porque ele não iria conseguir derrotar o seu aluno fraco. Depois disso, o general acorda em uma mesa de jantar com a sua família. O nosso herói diz que ele e a sua família parecem estar com muita fome e ele preparou um prato muito especial e vai ser o cozinheiro daquela noite. E o prato
fato que eles vão devorar era muito familiar para eles. E aquele homem começa a ficar desesperado, já que ele sabe o que estava acontecendo ali. Após ajudar esse homem a se alimentar, já que ele estava muito fragilizado e o nosso herói tinha um bom coração, ele diz que ele teria que ajudar os filhos dele também. E aparentemente eles gostaram muito da carne que eles estavam comendo. Aquele homem começa a ficar desesperado, implorando para que ele pare de fazer isso com os seus filhos. Ele diz que pelo menos ele poderia poupar o seu filho mais velho, já que ele era o herdeiro direto da sua linhagem, o outro não tinha problema. Então o nosso herói olha com um sorriso muito bonito para a cara dele e diz que a mãe dele também deve ter implorado pela vida dela, e pergunta se por acaso ele se lembra do que ele fez com ela e se ele foi piedoso ou não. Então ele diz que ele simplesmente quer que todas as pessoas paguem tudo que eles fizeram com ele na mesma moeda, e o destino dele e da família dele já estavam selados. Após brincar bastante, o nosso herói estava muito feliz, só que ele diz que a sua missão ainda não estava completa, porque ele ainda tinha muita mais coisa para fazer naquele reino, e ele estava indo pro próximo nível do seu desafio. Dentro do Instituto de Pesquisa Farmacêutica do resort daquele reino, era possível ouvir a voz de algumas pessoas gritando de dentro daquele lugar pedindo por ajuda. Dentro daquele local, vemos que uma farmacêutica meio estranha estava fazendo um certo tipo de experimento com o cérebro das pessoas dentro daquele local. Quando de repente, no meio do experimento, um homem muito estranho chega daquela sala e pergunta quantos recolhimentos ela vai ter naquela noite. E a mulher entrega um pacote para ele muito suspeito. Enquanto aquele garoto sai da sala, nós descobrimos pela farmacêutica que o nome dele é Lucas Reinhardt e ele é um pouquinho capitalista, mas ele vai ter um belo futuro pela frente. Aquela mulher acredita verdadeiramente no garoto. Um tempo depois, a linda doutora estava conversando com um supervisor do Instituto de Pesquisa da Costa Leste. O homem veio até ali naquela noite pedir para ela desenvolver um medicamento específico para tornar uma pessoa um soldado imortal. Só que a doutora Lisa diz pro velhote que aquilo provavelmente seria um problema, porque se eles fossem imortais, eles iriam poder lutar contra o governo. Então ela sugere que ela vai fazer um medicamento muito poderoso que destrói ele conforme o tempo vai passando, porém eles vão ficar praticamente com a força de vários demônios. E só para garantia, ela sugere que vai fazer também um antídoto para essa doença. E o homem fica maravilhado com aquela ideia espetacular, porque ter um exército de demônios seria muito foda naquela época, já que não tinha mais ninguém tão poderoso assim no reino, porque o antigo herói havia derrotado todo mundo. Um tempo se passa, enquanto eles desenvolviam aquele medicamento, já estava na fase de teste. Então o filho do Lorde da Costa foi até lá chamar algumas pessoas que estavam dentro daquele local e elas estavam feridas por causa de outros experimentos. Ele diz para aquelas pessoas que ele tinha um medicamento muito especial que poderia curar qualquer ferida, e todo mundo fica muito feliz. Primeiro teste foi um fracasso completo, então eles tiveram que convidar mais algumas pessoas daquela cidade para poder continuar os testes. E sempre aquela linda mulher oferecia uma recompensa espetacular, no entanto nunca ela cumpria sua promessa. Conforme o tempo foi se passando, os testes foram melhorando e o resultado cada vez estava mais perto do que eles queriam alcançar, até que depois de muito esforço eles finalmente conseguiram alcançar o resultado desejado e criaram uma nova raça chamada Berserkers. Após isso, eles colocaram o seu plano em prática e recrutaram um grupo de aventureiros daquela região, e eles foram enganados pelas pessoas porque elas falaram que o Raul pessoalmente pediu a ajuda delas. Só que o plano deles era simplesmente que todas aquelas pessoas usassem e provassem aquele medicamento, porque assim eles teriam um exército muito poderoso. O que eles não esperavam é que nessa noite sombria o nosso herói estaria lá observando tudo, e de cima do telhado daquela residência ele conversa com o general que ele havia finalizado. Por algum motivo aquele homem estava vivo e ainda estava ajudando ele. Enquanto isso, dentro do laboratório de pesquisa, esse pamonha aí estava muito preocupado porque a sua família inteira havia falecido, e ele sabia que aquele herói havia feito isso. Aqueles dois homens estavam extremamente preocupados com o que aconteceria com eles, porque eles tinham medo que o herói iria vir atrás deles. Então a doutora diz para eles não se preocuparem com esse tal de heróizinho, porque os monstros imortais que ela criou simplesmente acabariam com ele. Enquanto eles estavam discutindo, aquele
cara suspeito diz que chegou uma carta da capital e o herói estava mandando várias dessas cartas dizendo que se vingaria de cada uma das pessoas naquele reino, e eles eram os próximos. O filho do velhote começa a ficar desesperado se por acaso ele estava buscando vingança por causa daquele fato inesquecível, só que a doutora manda ele calar a boca dizendo que não é pra ele falar nada daquilo pra ninguém. Então o garoto que tava ali só pra proteger eles, porque aparentemente ele é muito forte, questiona qual seria o motivo do herói estar vindo atrás deles, e eles explicam que algum tempo atrás eles distribuíram aquele medicamento poderoso pra algumas pessoas usando o nome dele, e talvez ele tivesse ficado muito puto por causa disso, mas o homem diz que se for por esse motivo eles não precisam ter medo daquele heróizinho medíocre, já que ele era extremamente forte. Enquanto ele falava esse monte de bosta e do nada na janela um esqueleto fantasmagórico aparece e dá um susto em todo mundo que tava ali. Imediatamente o velhote percebe que aquele ser era o general. Imediatamente a doutora ordena que o Lucas destrua aquele animal. Então o esqueleto diz pra eles que o jogo estava prestes a começar. Todas as 231 pessoas que estavam presos dentro daquele instituto poderão sair até a meia-noite. Se eles não conseguirem fugir até a meia-noite, todo mundo vai ser eliminado. Ia ser uma espécie de esconde-esconde maluco, então eles têm apenas 10 minutos pra fugir ou se esconder, ou eles também podem tentar lutar pela sua vida. O Lucas questiona todo mundo que tava ali dentro e pergunta o que realmente eles fizeram pro herói, já que desde que ele estava investigando aquele garoto, ele sempre foi pagar o preço com olho por olho, ou seja, ele pergunta se aquelas pessoas que usaram o medicamento e eram soldados daquele rapaz infelizmente morreram, e as pessoas explicam que infelizmente sim, só que isso para eles não tinha problema nenhum. O Lucas pergunta então se por acaso aquele medicamento ainda estava dentro do prédio, e aquilo deixa todo mundo desesperado, então o filho do velhote começa a gritar que agora ferrou demais, porque se ele pegar o medicamento vai ficar tudo assombrado. Sem entender muito bem o que aquele cara estava falando, o Lucas ordena que eles levem ele até lá agora mesmo. Chegando dentro da sala da onde era para estar o medicamento, infelizmente não tem mais nada. A única coisa que tem é uma cartinha muito engraçada dizendo que achado não foi roubado e quem perdeu é totalmente relaxado. E todos percebem que aquele herói estava tirando uma onda com a cara deles. Desesperada, a doutora tenta abrir uma janela para que assim ela consiga sair, só que quando ela abre, ela percebe que estava com um encantamento de magia negra. Enquanto isso, nos corredores daquela mansão, o nosso herói estava cantarolando uma música com seu fantasma de estimação, dizendo que aquele ogro veio se vingar e quem poderia se escapar. Um pouco de tempo depois, cantarolando essa canção junto com o general, finalmente eles encontram as primeiras pessoas que estavam participando do jogo. Os cientistas tentam fugir desesperados, só que o general vai atrás de cada um deles e rapidamente acaba capturando todos. Assim, o herói se aproxima com aquele medicamento e vai transformando cada uma daquelas pessoas em monstros. Algum tempo depois, o Raul já tinha transformado 121 pessoas do andar superior. Aos poucos, aqueles bichos estavam ficando extremamente furiosos, então um deles se descontrola e acaba fazendo um ataque que executou facilmente o general. Então todos aqueles monstros partem para cima do nosso herói e ele fala que eles podem vir brincar rapidinho porque aquilo não pode demorar muito. Finalmente chegamos ao fim dessa obra. Não esquece de deixar o seu like e comentar para mim saber que vocês estão gostando desse vídeo e trazer uma parte 2 dessa obra. Não se esquece de se inscrever no canal. Aproveita e vê o próximo vídeo que eu tô te recomendando porque eu tenho certeza que ele tá muito bom.